Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 7h10. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, hoje um pouquinho mais tarde. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro do ano de 2024. Vamos aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. MEC vence Itaberaí e joga já na próxima quarta-feira. Em um mês de campanha, a APP da Justiça Eleitoral registra mais de 37 mil denúncias de publicidade irregular. Mega Sena, prêmio acumula e vai a 82 milhões de reais. Queimadas no Cerrado em 2024 já superam o acumulado de 2023. Goinfra abre processo seletivo para cargos com salários de R$9 mil. Goiás quer cumprir todas as metas do plano ABC+. Suspeitos de furtos a bancos são presos durante perseguição na BR-060. Governador Ronaldo Caiado lança programa que remunera produtores rurais pela preservação de áreas nativas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12, uma ótima segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, em um mês de campanha eleitoral nas ruas e na internet, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral registrou mais de 37.200 denúncias de publicidade irregular. A maior parte dos casos se refere à disputa de cargos de vereador, que são mais de 19 mil pedidos de apuração de irregularidades. Na campanha para prefeito, o número alcança quase 10 mil. As denúncias por problema de campanha na internet acabam por ser 11% do total. Outros 89% correspondem a outras formas de propaganda geral nas urnas. São Paulo é o estado que concentra mais casos, com mais de 7.200 pedidos de apuração. E o sorteio do concurso 2.774 da Mega Sena foi realizado na noite deste sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em 82 milhões de reais. Os números sorteados foram 6, 16, 22, 24, 38 e 50. 66 apostas fizeram a quina, cada uma levou para casa R$60.519. Já 4.967 apostas fizeram a quadra e cada uma levou R$1.148,81. O próximo sorteio da Mega acontece nesta terça-feira. 7h14. Supremo Tribunal Federal define prisão imediata após condenação por júri popular. Quem vai trazer mais detalhes desta decisão da Suprema Corte é Norberto Notari. A decisão do Supremo Tribunal Federal garante a prisão imediata de condenados por júri popular. O colegiado entende que a soberania imposta na Constituição do país por parte do chamado Tribunal do Júri precisa ser respeitada. O tema foi debatido por conta de um caso de revogação de prisão em Santa Catarina. O Ministério Público do Estado acionou a Suprema Corte contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a prisão imediata de um homem condenado a 26 anos e 8 meses de prisão por feminicídio e posse irregular de arma de fogo. O advogado criminalista Matheus Vasques explica o que muda, de fato,
com a decisão. Diferente do que acontecia antes dessa decisão do STF, que o indivíduo que ali estava sendo investigado, ele tinha o direito de recorrer em liberdade, ou seja, ele poderia vir para a rua, entrar com recursos e, até que saísse o trânsito em julgado do seu processo, ele poderia ficar na rua respondendo em liberdade. Com essa mudança do STF, o indivíduo, se ele é condenado por esses 7 jurados, ele dali, daquele tribunal do júri, daquela plenária do júri, ele já deve ser preso. O maior problema disso é que a lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E se a pessoa pode recorrer e provar o contrário até o trânsito em julgado, ela está sendo considerada culpada antes mesmo de acabar o processo. De acordo com o criminalista, a decisão fere a presunção da inocência. Fere frontalmente a presunção de inocência, visto que a própria Constituição Federal diz que só é considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. O STF está dando muito mais valor para a soberania dos vereditos em detrimento da presunção de inocência e da liberdade do acusado. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência em relação à presunção da inocência. De acordo com ele, neste caso, a soberania do tribunal do júri não é absoluta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h16. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assinou a exoneração do professor Antônio Carlos Severo Menezes, acusado de praticar assédio sexual e moral contra estudantes da UEG. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira. Além da demissão, Antônio Carlos está impedido também, conforme o texto do decreto, de se candidatar para novos cargos, funções, mandatos ou empregos públicos estaduais pelos próximos 10 anos. Os supostos assédios teriam ocorrido no primeiro semestre de 2023 e vieram à tona no ano passado, quando uma estudante relatou ter sofrido perseguições do professor por não se submeter às investidas sexuais dele. E o prefeito da cidade de Nova Glória, Carlos Luiz de Oliveira, ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-153, próximo ao povoado de Plaina, neste sábado. Com ele estava um funcionário, Denis Abreu. Segundo informações, os dois seguiam em sentido sul quando foram atingidos por uma caminhonete quando realizavam uma conversão. O local não possui acostamento e, após a colisão, o veículo do prefeito foi arremessado para o outro lado da pista. Carlos Luiz e Denis sofreram ferimentos e foram socorridos por uma equipe da concessionária Ecovias do Araguaia. Eles foram encaminhados para um hospital em Séries. Pesquisa mostra que 53% dos motociclistas pilotam seus veículos sem carteira e o Detran Goiás propõe facilitar o acesso à habilitação. Vamos saber dos detalhes. Mais da metade dos motociclistas no país não tem habilitação para a categoria. Dos 32,5 milhões, 17,5 milhões de motociclistas, o que equivale a 53,8% do total, não tem carteira de habilitação. É o que mostra uma pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito, que foi divulgada no último dia 9 de setembro. O valor da carteira de habilitação seria um dos motivos. Paguei R$2.500 é muito dinheiro hoje em dia, né? Hoje está tudo difícil para a vida, né? O estudo também aponta a expansão de áreas urbanas e a necessidade de transporte individual em regiões com infraestrutura limitada como fatores que podem explicar o aumento do número de motociclistas sem habilitação. Segundo a Senatran, os resultados podem ser explicados, entre outros fatores, pelo custo acessível do veículo, o crescimento de negócios com veículos compartilhados, pelo aluguel de motocicletas ou motonetas e pela dificuldade de acesso à CNH por parte da população. O presidente do Detran Goiás destaca alternativas para que a população possa ter acesso mais fácil à carteira de habilitação. Detran Goiás, de forma inovadora, nos eventos que nós temos tido dos Detrans Nacional, né, que reúne todos os órgãos de Detran, e com o Ministério de Transportes e com o Senatran, levamos uma proposta de forma a zerar o valor da CNH para aqueles alunos que venham do ensino médio público. Não é justo hoje que um aluno, que um menino aos 18 anos pobre não tenha a possibilidade de CNH e vá para o tráfico, vá para a droga, quando a gente poderia inserir ele como Uber, como motociclista, como motoboy, como delivery. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h20. E o australiano Oscar Piastri da McLaren venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Depois de largar na segunda posição, ele fez uma grande ultrapassagem sobre Leclerc para subir ao lugar mais alto do pódio. Charles Leclerc da Ferrari, que largou na pole position, terminou na segunda colocação. George Russell da Mercedes completou o pódio. Primeiros colocados no Mundial de Pilotos, Max Verstappen da Red Bull e Lando Norris da McLaren, terminaram na quinta e na quarta posições, respectivamente. O piloto britânico teve motivos para comemorar, já que largou em 16º e fez uma grande corrida de recuperação. Com o resultado, Norris tirou mais 3 pontos de diferença para Verstappen na disputa do título mundial. O britânico agora soma 254 pontos contra 313 do holandês. Ainda faltam 7 provas para o fim da temporada. E o Flamengo dominou o jogo, saiu na frente com o gol de Gerson, mas o Vasco resistiu, não desistiu e marcou com Coutinho na reta final do clássico. No fim, clássico empatado em 1-1 no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Flamengo manteve a quarta colocação com 45 pontos, mas agora a 8 do líder Botafogo. O Vasco chegou aos 35 na 8ª colocação, mas ainda pode perder uma posição caso o Internacional pontue nessa segunda-feira contra o Cuiabá, no fechamento desta rodada do Brasileirão. O Flamengo agora volta a campo na quinta-feira contra o Peñarol no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o time joga dia 22 contra o Grêmio em Porto Alegre. Também no dia 22, o Vasco enfrenta o Palmeiras em Brasília pelo Brasileirão. 7h22 e o Mineiros Esporte Clube conseguiu neste sábado a sua primeira vitória fora de casa e já nessa quarta-feira está de volta aos gramados. Quem traz detalhes sobre esse jogo em Itaberaí no último sábado é o repórter Otomar Martins. Muito bom dia, Wesley Pereira, bom dia, Daliana, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Pois bem, vamos falar do Mineiros Esporte Clube, o Becão da Massa, a Águia do Vale do Sudoeste Goiano, que voou e acabou conseguindo mais uma vitória na competição. O time venceu no último sábado a equipe do Itaberaí, na cidade de Itaberaí, o Touro Verde, pelo placar de 2-0. Emerson Galego de cabeça desencabulou finalmente, fez o seu gol, e Juan Carlos, o time do Mineiros, jogou muito bem. O Itaberaí estava bastante cansado, bastante desfalcado, e acabou facilitando as coisas para o Mineiros Esporte Clube, que durante o primeiro tempo, o segundo tempo, foi soberano na partida. E essa vitória e os outros resultados fizeram com que o Mineiros agora tenha grande possibilidade de terminar com a melhor campanha do grupo, ou a melhor campanha no geral. Logo mais no Verde Vale Esporte, juntamente com o J. Miranda, Márcio Siqueira, o professor Márcio Siqueira, vai falar de todo esse assunto, né? Terminar como o melhor do grupo é importante, sim. Terminar como o melhor dos 13, melhor ainda, porque no mata-mata, nos 2 jogos, o Mineiros fará sempre a segunda partida em casa no Odilon Flores. Restam 2 partidas para o Mineiros Esporte Clube se classificar, se consolidar de vez na competição. Joga quarta-feira no estádio João Vilela em Morrinhos contra o América. Time completo para enfrentar o América na quarta-feira. No sábado, às 15h30 aqui no Odilon Flores, o Mineiros enfrenta a equipe do Guanabara City, o Guanabaia, né? Então, o torcedor mequista, mais um jogo, mais um apoio do torcedor mequista para sábado aqui contra o Guanabara. Mineiros vencendo aí as suas 2 partidas que ainda restam, o Mineiros terminará como campeão do seu grupo. Dependendo de outros resultados, o Mineiros poderá terminar como campeão geral dos 13 participantes da Série C. Logo mais no Verde Vale Esporte, a partir do meio-dia, eu, J. Miranda, e ainda o professor Márcio Siqueira, o matemático, para falar de todas as possibilidades do Mineiros Esporte Clube no Campeonato Goiano da 3ª Divisão. Até daqui a pouco. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h25 e terminou neste domingo o vazio sanitário da soja no estado do Mato Grosso do Sul. Os produtores da região, então, poderão dar início à semeadura do grão.
Dados da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a safra 24/25 está prevista para ter um incremento de 13,2% na produção, podendo alcançar 13,9 milhões de toneladas. A liberação para o plantio começa hoje, segunda-feira, e a ProSoja projeta que a área destinada ao cultivo da soja será de 4,5 milhões de hectares, um aumento de 6,8% em relação à safra anterior, quando foram usados 4,2 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 51,7 sacas por hectare, um aumento de 5,9% em relação ao ciclo anterior. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h38, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 16 de setembro. Olha, os focos de calor registrados no Cerrado ao longo de 2024 já superam o acumulado detectado em todo o ano passado, isso segundo dados do monitoramento de focos ativos do INPE. Entre 1º de janeiro e 13 de setembro, o Cerrado registrou 58.597 focos de queimadas, um aumento de 101% em relação ao mesmo período do ano passado. O bioma, que abrange Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, tem a situação agravada em decorrência da seca. Entre 1º de janeiro e 13 de setembro, como dissemos, o Cerrado registrou 58.597 focos de queimadas, um aumento de 101% em relação ao período passado. Em 2023, o Cerrado registrou ao todo 50.713 focos de calor. O mês com maior incidência de queimadas foi setembro, com 13.230 focos. E a seca extrema que atinge a Amazônia continua a fazer com que os principais rios da região registrem níveis abaixo da média histórica. O 37º Boletim de Alerta Hidrológico, publicado na última sexta-feira, traz dados alarmantes sobre o nível dos rios na região que não apresentam expectativa de melhora nos próximos dias. Diversos rios da Amazônia registram níveis abaixo da média histórica, sem previsão de recuperação a curto prazo. Em Manaus, o Rio Negro chegou a 16 metros e 75 centímetros, 3,7 metros abaixo da faixa da normalidade para o período. O nível do rio desce 24 centímetros por dia. Segundo André Martinelli, gerente da hidrologia da Superintendência Regional de Manaus, não há projeções de melhoria no curto prazo para a região. 7h40. E a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, abriu o processo seletivo para as vagas com salário de até R$9.000, mais R$1.000 de auxílio alimentação. As inscrições vão até 1º de outubro e a taxa de inscrição é de R$70. Senado Federal, propostas querem resolver lacunas em ações judiciais. Vamos saber qual é essa ação com a Márcia Bueno. A comissão no Senado Federal, formada por juristas, tem até dezembro deste ano para apresentar anteprojeto de lei do processo estrutural, que vai regular o tratamento de problemas que chegam ao judiciário por não terem resoluções definidas pelos poderes legislativo ou executivo. Instituída em junho pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e formada por 15 especialistas, a comissão é presidida pelo subprocurador-geral da República, Augusto Aras, tem como vice-presidente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Ribeiro Dantas, e relatoria do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Edilson Vitorelli. O tema foi um dos painéis do simpósio da semana do Ministério Público de Minas Gerais. Na ocasião, o promotor de Justiça de São Paulo, Ricardo Barros Leonel, explicou que esse tipo de situação tem sido cada vez mais comum no sistema de justiça. A questão dos processos estruturais, ela é uma realidade. Nós enfrentamos, hoje em dia, cotidianamente, situações que são complexas, conflituosas, que envolvem a atuação do Ministério Público
de outros sujeitos legitimados coletivos, envolvem a atuação do Poder Judiciário e, portanto, nós temos que compreender melhor essas situações complexas para poder oferecer melhores soluções. Então, quando nós pensamos no funcionamento de um sistema de saúde, por exemplo, não basta que o juiz reconheça a obrigação do Estado e determine o fornecimento de um medicamento ou uma intervenção cirúrgica. É melhor que a questão seja enfrentada na sua raiz. Quais são as medidas que podem fazer com que o sistema como um todo funcione melhor? Então, por isso, nós falamos em problemas estruturais e pensamos em processo apto a resolver problemas estruturais, com mais diálogo, com mais debate, com participação dos grupos envolvidos, enfim, com o oferecimento de informações técnicas, tudo de modo a permitir que, ou através do consenso, ou por intermédio de decisão judicial, se alcance uma solução que resolva definitivamente aquele problema e não apenas sirva como um remendo para um aspecto do problema mais aparente. A primeira audiência pública da comissão criada para discutir propostas sobre a regulamentação do processo estrutural aconteceu no último dia 22 de agosto. Antes disso, em julho, a comissão abriu consulta pública para colher sugestões sobre o tema. Com informações do Ministério Público de Minas Gerais, Agência Rádio Web, produção e reportagem, Márcia Bueno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h44. 4 homens suspeitos de tentarem um furto a um banco em Rio Verde, aqui na região sudoeste de Goiás, foram presos durante uma perseguição na BR-060, foi o que informou a Polícia Militar. A perseguição aconteceu na manhã deste domingo, logo após a tentativa de roubo. Segundo a Polícia Militar, 2 dos 4 suspeitos já tinham registro por roubo a banco. Os outros 2 também têm passagens pela polícia por outros crimes, entre eles porte ilegal de armas. A prisão foi uma ação conjunta de várias forças policiais para desarticular a organização criminosa. Segundo a polícia, os 4 suspeitos são de São Paulo e possuem diversos registros de crimes, entre eles roubo, associação criminosa, porte ilegal de armas de fogo e furto. Apostador de jogos de azar pela internet pode entrar com processo se caso sinta-se lesado. Vamos saber dessa história com Emanuele Winder. Uma goiana perdeu R$350 mil em apostas com jogos de azar. A mulher, que preferiu não se identificar, afirma que através das redes sociais foi incentivada por digitais influencers a realizar as apostas. Em 3 ou 4 dias perdeu por volta de cerca de R$350 mil, que era o patrimônio total da família, a herança do pai dela, todo o salário, as férias, dívida de cartão de crédito, para jogar por meio de links de influências digitais que estimulavam essa prática do jogo. E aí ela ficou desesperada, perdeu a confiança, pensou em tentar tirar a própria vida e nos procurou, e nós desenvolvemos uma tese, falou, olha, tem amparo, porque a empresa tem sede no Brasil, então tem como a gente responsabilizar essa casa e os influências digitais. A lei define como jogos de azar aqueles em que depende exclusivamente da sorte para ganhar ou perder. Mas vale ressaltar que aqui no Brasil, desde 2018, as casas de apostas esportivas são autorizadas a operar. Algumas delas ficam hospedadas em outro país. Hoje no Brasil nós existimos jogos de azar ilícitos e jogos também dessas bets, algumas delas lícitas, mas imorais. Então, independente se é lícito ou ilícito, se é contravenção penal ou se está regulamentado, eles devem responder, e os influenciadores também. O direito é claro, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, que aquele que divulga um produto ou serviço deficioso ou que leva a pessoa a prejuízo à ruína, ele deve responder. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h46 e com um belo gol da joia, William Gomes, no São Paulo, com um time completamente reserva, venceu o Cruzeiro por 1-0 na noite deste domingo no Mineirão, em Belo Horizonte. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com essa vitória, o São Paulo vai a 44 pontos e sobe para a 5ª colocação, a 1 ponto do G4 e a 9 do líder Botafogo. O Cruzeiro, por sua vez, estacionou nos 41 pontos e caiu para a 7ª colocação, ficando fora da zona de classificação para a Libertadores. Cruzeiro e São Paulo têm compromissos por torneios continentais no meio desta semana. Na quarta-feira, às 21h30, o tricolor paulista visita o Botafogo no Rio de Janeiro para o duelo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.
Na quinta-feira, às 21h30, a Raposa encara o Libertad do Paraguai pela mesma fase. No Brasileirão, os próximos jogos serão no domingo. São Paulo recebe o Inter no Morumbi às 18h30. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o Cuiabá na Arena Pantanal. E o Bahia reencontrou o caminho da vitória ao bater o Atlético Mineiro por 3-0 neste domingo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova pela 26ª rodada do Brasileirão. O tricolor baiano foi melhor desde o primeiro tempo, mas só na etapa final conseguiu marcar com Everaldo, Everton Ribeiro e Lúcio Rodrigues para encerrar um jejum de 4 jogos sem vencer e voltar ao G6. Com a vitória, o Bahia foi a 42 pontos, subiu para a 6ª posição na tabela de classificação. Já o Atlético Mineiro segue com 33 pontos na 10ª colocação. O Atlético volta a campo na próxima quarta para encarar o Fluminense no Maracanã pelo jogo de ida das quartas da Libertadores. Pelo Brasileirão, o Galo só joga no domingo contra o Bragantino na Arena MRV às 16 horas. Um dia antes, o Bahia visita o Fortaleza no Castelão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h48, o estado de Goiás está elaborando uma frente de trabalho para atender às metas do Plano de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, o ABC+. Esse plano, que faz parte de uma iniciativa nacional do governo federal, visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar as práticas agropecuárias às novas condições climáticas. Com a execução planejada até 2030, o Plano ABC+, exige que os estados cumpram pelo menos uma das 8 metas estabelecidas. Goiás, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se comprometeu a cumprir todas as 8. Entre as metas do Plano ABC+, estão a recuperação de pastagens degradadas, a adoção de sistema de plantio direto e a promoção da integração lavoura-pecuária-floresta. O plano também inclui o uso de bioinsumos para reduzir a dependência de químicos sintéticos, a implementação de sistemas agroflorestais que combinem com árvores com culturas agrícolas ou pastagens, a expansão de florestas plantadas para sequestrar carbono, a modernização da irrigação para melhorar a eficiência no uso da água e o manejo eficiente dos resíduos da produção animal para reduzir a poluição. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O clima mais seco e quente que vem sendo observado no país, combinado com uma perspectiva negativa para a hidrologia, deve manter os preços da energia elétrica elevados e fazer as bandeiras tarifárias permanecerem vermelhas pelo menos por mais um mês durante outubro, segundo especialistas consultados. Para novembro e dezembro, há dúvidas sobre qual será a colocação da bandeira diante das incertezas sobre o início do próximo período úmido e qual volume de chuvas poderá ser observado. Ainda assim, um retorno ao patamar verde sem cobrança adicional na conta de luz é esperado por parte dos especialistas do setor apenas para o ano que vem. O retorno para o patamar verde é esperado apenas a partir de janeiro de 2025. E anualmente, bares, restaurantes e supermercados do Brasil jogam fora, acreditem vocês, quase 8 milhões de toneladas de comida. Quem nos traz essa triste constatação é Milena Abreu. Todos os anos, aqui no Brasil, cerca de 55 milhões de toneladas de alimentos vão parar na lata do lixo. E parte desse desperdício acontece no varejo e em estabelecimentos que comercializam comida. De acordo com o levantamento do Instituto Pacto contra a Fome, por ano, bares, restaurantes e supermercados jogam fora 7 milhões e 900 mil toneladas de comida. Enquanto isso, 64 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar. Reduzir esse desperdício é urgente e possível. Uma das formas é doando alimentos para quem tem fome. Desde 2020, a Lei 14.016 regulamenta a doação de alimentos no Brasil. E restaurantes, mercados e outros serviços do setor podem doar excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. A doação deve ser feita em parceria com o poder público, entidades beneficentes ou bancos de alimentos, que são instituições especializadas na captação e distribuição dos alimentos que vêm de doação, como explica a gerente de políticas públicas do Instituto Pacto contra a Fome,
Rafaela Vieira. Os bancos de alimentos, eles têm um trabalho muito importante de fornecer alimento para quem não tem acesso e para quem está precisando. E, ao mesmo tempo, os bancos de alimentos também são um equipamento que tem um potencial muito grande de estar promovendo a educação alimentar. Então, uma vez que esses bancos de alimentos eles estão distribuindo para quem precisa alimentos saudáveis e alimentos com uma qualidade nutricional rica para quem está recebendo, e, ao mesmo tempo, disseminando a importância dos alimentos não serem jogados fora e serem sim distribuídos para quem precisa, é um trabalho de conscientização muito importante. Conforme determina a lei, podem ser doados alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para consumo. Rafaela Vieira ressalta, no entanto, que 3 condições devem ser cumpridas. A primeira condição é que esses alimentos eles precisam estar, obviamente, dentro do prazo de validade, e esses alimentos eles precisam estar respeitando as condições de conservação especificadas pelo fabricante. Em segundo lugar, ele não pode estar apresentando algum tipo de comprometimento no que a gente chama da integridade na segurança sanitária desse alimento. Em terceiro e último lugar, é importante que esse alimento doado ele mantenha a sua propriedade nutricional e segurança sanitária, mesmo que ele tenha sofrido danos parciais ou apresente uma aparência comercialmente indesejada. Então aqui a gente tem o exemplo comum de, por exemplo, uma maçã que pode estar com uma aparência que não é aquela aparência sem nenhum tipo de batida, mas obviamente essa aparência não impacta a qualidade e o consumo daquela fruta. Vale reforçar que, além da lei federal, que vigora desde 2020, os governos estaduais e municipais têm autoridade para regulamentar regras locais para a doação de alimentos. Se você se interessou pela possibilidade de doar e quer saber mais sobre fome e desperdício de alimentos no Brasil, acesse o guia Lugar de Comida é no Prato, que está disponível no site pactocontrafome.org.